Vamos orar então, irmãos, para que Deus venha falar conosco essa noite. Glória a Deus. Oh, grande Deus. Aleluia. Senhor Deus, soberano Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui, Senhor, reunidos para glorificar e engrandecer seu santo nome. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que é tão única e rica de estar na tua presença. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente. Derrama sua graça, sua glória, o teu poder sobre nós, meu Pai. Venha falar, Senhor, em nossos corações. Usa o pregador essa noite, Senhor, para que ele traga uma palavra, Senhor, que possa falar conosco, meu Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está presente, Senhor, porque quando tem dois ou mais, assim, o Senhor já se faz presente. Oh, meu Pai, fala em nossos corações, meu Pai. Abençoe e alcança, Senhor, cada vida essa noite, Senhor. Fala, Senhor, com cada um, Senhor. E eu lhe agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te
Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, podeis assentar. É um motivo de muita alegria de estarmos mais uma vez aqui, né? Louvando juntos, engrandecendo aquele que é digno de receber a honra, de receber a glória e de receber o louvor. Ontem eu estava fazendo ali o meu devocional, né? E Deus estava falando sobre o louvor. E no Salmo 69:30 diz para nós louvarmos com cânticos e engrandecermos a Deus, porque somente é Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, Ele que é santo, Ele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, mesmo não sendo merecedores. E hoje eu estou muito alegre por vários de 2021 e muitos amigos, parentes, vizinhos não estão mais conosco, não estão ao nosso lado. E aprove a Deus estarmos aqui para louvarmos, para engrandecermos com o fôlego de vida. Então esse já é um grande testemunho para as nossas vidas e para testemunhar, irmãos, que Deus tem cuidado de nós, né? A segunda é o emprego do meu esposo, né? Fez 2 meses, para a glória de Deus. Muitas vezes nós ali oramos, né? Chegou a trabalhar de servente, de pedreiro, de carregar tora, enfim. E a gente sempre orando e falando: Deus, abra uma porta segundo o seu coração. Abra uma porta que não venha atrapalhar a tua obra. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é grandioso e Ele abre a porta segundo os teus propósitos. E ali Ele abriu de segunda a sexta, horário comercial, numa coisa que Ele gosta, onde Ele é formado, né? Essa é a segunda bênção, irmãos. A terceira bênção, hoje eu fui ali na Unesp e eu estava para operar o olho direito, porque eu tô com um probleminha no olho direito, e eu desde 2019 que eu tô com alguns exames, e eu falei: Deus, se for para mim operar, o Senhor vai na frente, vai colocar as mãos. Em 2019 eu falei: eu não vou operar porque o médico falou que não é viável. E hoje eu fui ali, fiz uma bateria de exames, veio um monte de médico ao meu redor, eu estava parecendo aqueles ratinhos de laboratório, uma cobaia, e eles: não, porque é assim, eu falei: eita gente, será que eu estou no lugar certo? Né? Mas eu orei, e quando você ora e coloca diante de Deus, Deus Ele ouve as suas orações, e Ele faz conforme a vontade dEle. E ali eu fiquei até as 11h30 da manhã, fiz os exames, e ela falou assim: ó, Márcia, não regride, pode ser que venha progredir, porém não encaminham para operar. Então foi a minha oração, irmãos. Eu falei: Deus, se for para operar, para ficar pior, eu perder minha visão, acontecer alguma coisa, que o Senhor não deixe que opere. E a médica foi sincera: se fosse o meu olho, eu não mexeria. Então assim, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, continue, irmão. Siga em frente, coloque tudo diante de Deus. E para finalizar, que são muitas bênçãos, na hora que eu estava lá na consulta, um DDD 14 me ligou. Aí eu falei: eita, 14, né? O meu DDD é 11, mas enfim, eu tinha deixado vários currículos. E aí eu falei: vou retornar. E ali uma clínica, né, tinha me ligado, o rapaz falou: eu quero fazer uma entrevista com você, online mesmo, umas 4h30 da tarde. Eu falei: amém, né? Ele fez a entrevista, irmãos, eu orei, coloquei diante de Deus, ele fez a entrevista, falou que gostou de mim, tinha mais 2 pessoas que ele ia entrevistar, e que até sábado ou terça-feira ele me dá a resposta. Independente da resposta, eu já sou grata a Deus por todas as bênçãos alcançadas por Ele, pelas provisões, pelas misericórdias dEle sobre a minha vida, a vida do Francisco. Grandes coisas tem feito o Senhor, quando nós somos obedientes, quando nós andamos na direção de Deus, quando confiamos em Deus e quando colocamos tudo diante dEle. E aí Ele vai com as mãos poderosas dEle e abençoa. E eu poderia
ficar mais tempo, né? Mas tem a pregação e eu louvo a Deus. Continue louvando aquele que é digno de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor. Independente, irmãos, das circunstâncias, independente do que você está vivendo, independente se você está no vale ou se você está na montanha, engrandeça, louve e exalte aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E as palmas louvam aquele que é digno, e preste ao culto que você veio prestar ao Senhor Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Podia continuar pregando, Márcia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Já faz algum tempo, né, que a gente não se vê, mas aprove o Senhor preparar o dia de hoje para que estivéssemos juntos, para juntos louvarmos e adorarmos o nome desse Deus que é maravilhoso, né? As bênçãos já foi contadas, irmãos. O Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido o nosso socorro, a nossa bênção, o Senhor tem sido a nossa alegria. E quando nós vivemos para esse Deus, Ele cuida da gente, né, em todos os momentos. Eu sou grato pelo pastor Joel, né, minha irmã Marlene, pela confiança e pela responsabilidade de estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe. Trago aqui, irmãos, um abraço da igreja de Itaí para os irmãos. Aqueles irmãos lá são queridos e amados. Tem alguns aí que estão escutando a mim. Vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. E o dia que todas as coisas estiverem bem, vão em Itaí, né? Visitem a nossa igreja, vão lá congregar com a gente, que vai ser bênção. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma leitura com vocês. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é bendito. Deus é digno de ser adorado para todos sempre. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Hebreus, no capítulo 12. Graças a Deus. O versículo é o versículo 2. Hebreus 12 e o verso 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Nós vamos ministrar neste momento e eu peço a Ti, Senhor, abre a porta da palavra, fala conosco, Senhor Jesus, tira todo impedimento, toda dúvida, toda confusão e nos ensina, Senhor, a porção para o dia de hoje. Eu Te agradeço por tudo. Amém e graças a Deus. Podem sentar-se, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre um tema que é uma pergunta. E a pergunta é: qual é sua inspiração para seguir? Vou fazer a pergunta de novo. Qual é a sua inspiração para seguir? Eu quero que os irmãos pensem comigo sobre um corredor, um atleta de alto nível, um corredor dos 100 metros. Eu quero que os irmãos analisem comigo
O que leva ele a prosseguir em correr e em ganhar o primeiro lugar? E em ter um pódio? Se a gente for pensar em algumas possibilidades, eu poderia citar para os irmãos. Talvez só pelo fato de estar no pódio seria uma inspiração para seguir. Talvez o fato do prêmio dado naquela prova seja uma inspiração para ele seguir. Talvez também o que leva ele a seguir seja um dia na vida dele, ou uma fase da vida dele que marcou ele negativamente, e isso inspirou ele a continuar seguindo, sendo o primeiro para ganhar o pódio. Se a gente for pensar e raciocinar, existem várias possibilidades, o porquê leva um atleta de alto nível querer ganhar o primeiro lugar. E a pergunta que eu fiz para os irmãos: você pensa, o que te inspira, o que te leva, o que te faz seguir em frente, o que te faz continuar? Pode ser um momento ruim, pode ser um momento bom, pode ser um prêmio, pode ser tantas coisas que vêm à cabeça. O fato é que quando nós lemos Hebreus, nós vemos o exemplo de Jesus Cristo. Nós vemos e lemos assim, pelo gozo que lhe estava proposto, pelo que lhe ia ganhar, que é o trono ao lado do seu Pai, ele suporta todas as afrontas, ele suporta a morte de cruz, ele suporta todas as etapas que era para ele suportar. Então Jesus, ele suportou todas as coisas por mim e por você, porque a Bíblia diz que ele volta à destra do trono de Deus. E essa alegria de voltar de novo para Deus foi o que inspirou Jesus a seguir, a vir, a ter o plano, a cumprir a missão que Deus deu para ele. Só que se a gente voltar, irmãos, no primeiro versículo deste capítulo, nós vamos ver pontos interessantes para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos continuar seguindo. Pontos importantes que nós temos que observar para que a gente possa caminhar. E aqui, como diz o texto mais à frente, nós possamos correr com paciência, correr com perseverança. Eu quero ler com vocês o primeiro verso. Nós vamos ficar mais na segunda parte do versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui ele começa: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nas terças-feiras, toda terça-feira em Itaí, nós temos lá o encontro com os jovens e os adolescentes da igreja. E lá nós temos os líderes, o irmão Renato e a irmã Emiliana, mas nós somos jovens também, eu e a Márcia, então a gente vai lá junto e a gente participa junto com eles. E uma coisa interessante que eu sempre falo para eles, nas oportunidades que eu tenho, é que nós falamos as palavras, mas às vezes nós não entendemos o significado da palavra, nós não entendemos as vertentes da palavra. E aqui, irmãos, eu quero falar para os irmãos o que significa embaraço.
Embaraço é qualquer fato ou coisa que impede, que dificulta, que coloca um atraso, que coloca uma barreira. Em quê? Na comunhão com Deus. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, deixemos todo embaraço. Vou falar com outras palavras: deixemos tudo aquilo que dificulta, que impede, que barra, que bloqueia, que não deixa seguir na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos deixar. Nós precisamos entender a que ponto nós estamos nos embaraçando, aonde nós estamos nos embaraçando, com o quê? É com alguma coisa, é com alguma situação, é com uma pessoa? O que nos embaraça? E eu quero voltar no atleta. Imagina um homem que tem que correr 100 metros na marca do recorde. Imagina ele com uma mochila de 50 quilos nas costas, um peso em cada perna de 40 quilos. Será que ele vai bater o recorde? Será que ele vai conseguir correr? Aquilo ali não vai impedir ele de correr, de desenvolver o que ele precisa desenvolver na corrida? Assim é com nós. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, e quando nós olhamos, nós estamos igual a rede de um pescador que jogou a rede no mar, mas em vez de ver frutos, os peixes, vem o quê? Vem um pedaço de pau, de madeira, de planta, vem tudo quanto é coisa, e quando a gente vai ver, a gente está enredado, a gente está embaraçado, a gente não consegue sair. E eu quero que você reflita nessa noite sobre isso. Deixemos todo embaraço. O que é que tem te embaraçado? O que é que tem impedido? O que é que tem dificultado a sua comunhão sua com o seu Deus? Aquele que tem a primazia na sua vida, ou deve ter a primazia na sua vida, deve ser o primeiro lugar em tudo, deve ser seu melhor amigo, o seu companheiro, o seu ajudador, a pessoa que você tem mais comunhão. Todos podem te abandonar, Deus não te abandona. O que é que tem impedido você de ter comunhão com esse Deus? O que é que tem te embaraçado? Você sabe. Eu coloquei alguns exemplos aqui de embaraço. E aqui eu quero falar, irmãos, não é uma apologia a você deixar nada, não. Os exemplos que eu vou dar aqui é que acontecem no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, você está embaraçado no meio da tua família, com os teus familiares? Tem alguma coisa que está te impedindo de ter comunhão com Deus? Por quê? Por causa da tua família. É um exemplo. Por causa do teu trabalho. Pastor, eu não durmo mais, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais sossego na minha vida. O meu trabalho está nutrindo tudo. É isso que tem deixado você embaraçado? É na escola, no grupo de amigos, no cursinho? O que tem deixado você embaraçado? Que tem impedido a sua comunhão com o seu Deus? E aqui eu coloco mais 3 exemplos. O que tem te embaraçado talvez seja as suas vontades. O que tem te embaraçado talvez seja a confusão que está dentro do teu coração. O que tem te embaraçado é a sua falta de uma vida espiritual. Quantos de nós estamos carnais? Quantos de nós, irmãos, que a Bíblia empoeirou? O joelho não sente mais aquela
Sabe aquela dorzinha? Porque nunca mais ajoelhou, porque nunca mais orou, não tem nem palavras, não sabe nem o que falar. Talvez o que tem te embaraçado seja a sua vida espiritual, ou a sua preocupação, porque ela não tem, ela não está. Do mesmo jeito que eu falei para vocês do embaraçado, eu quero falar para vocês do deixar. A Bíblia diz: deixemos todo embaraço. Você já sabe o que é embaraço. Só que eu quero te falar o que é deixar. O que é deixemos? Retirar-se para fora é uma forma de deixar. Sair do mesmo ambiente é uma forma de deixar. Talvez o que tem te embaraçado seja estar no mesmo ambiente que pessoas escarnecedoras. Talvez o que te deixa embaraçado é estar junto com pessoas zombadoras, pessoas que não são crentes, pessoas que não te levam e não te aproximam diante de Deus. Talvez o que te deixa embaraçado é estar junto de pessoas que não têm comunhão com o seu Deus, e aí você é só mais do mesmo, e do mesmo que é ruim. Isso tem te embaraçado, e você precisa deixar no sentido de sair do mesmo ambiente. Procura o outro ambiente. Você é crente, você é escolhido. Talvez aquele lugar não seja o lugar para você. Talvez aquela situação não seja para você ficar. Olha, até aqui eu vou. Olha, daqui para frente, ó. Deus abençoe sua vida. Meu caminho aqui agora. Saia desse ambiente. É deixar o embaraço. Não faça parte de algo que ofenda o seu Deus, de algo que insulte ao seu Deus, de algo que leve esse Deus a zero. Não faça parte. Isso é deixar o embaraço. Talvez você esteja embaraçado porque você faz parte de alguma coisa que, ao invés de glorificar, exaltar e honrar esse Deus, você está no meio de pessoas que não honram a Deus. Você está numa situação, no meio de algo que não agrada a Deus. Sabe aquele convite tentador? Eu acredito que todo mundo nessa pandemia, todo mundo sem exceção, irmãos, tem redução de salário, tem corte, tem mais trabalho. Não é assim? Quantas pessoas foram desligadas? Eu acredito que todo mundo quer dinheiro, mas sabe aquela situação fácil, que ele vai vir fácil? Deixa isso para lá, meu irmão, não vai honrar a Deus. Sai fora. Deixa Deus cuidar de você, da sua família. Deixa Deus cuidar da sua vida. Isso é deixar o embaraço. Deixar o embaraço é também não fazer o esforço para determinada situação, não ter, irmão Daniel, tal dedicação, tal empenho. E aqui eu coloquei: aonde estão indo as suas energias? Será que quando você pega um celular com 5G, as suas energias estão indo o dia inteiro na frente desse celular, em coisas que estão te embaraçando? Deixar o embaraço é deixar de colocar a energia, o empenho nessas coisas. Muda, meu irmão. Fala para Deus: Deus, eu quero orar mais, me ajuda, me ensina. Senhor, eu quero ler mais a Tua palavra, me ensina, me dá graça, que eu tenha prazer, que o Senhor me mostre alguma coisa, que isso me traga sede de Te buscar. Para de empenhar o teu esforço em coisas que vão te deixar embaraçado, embaraçada. E por último, deixar, irmão,
é esquecer-se das ideias antigas. E quando eu falo das ideias antigas, eu digo do velho homem. Quantas vezes, por sermos carne, por vivermos esse mundo, quantas vezes, irmãos, vem aquele sentimento de abandonar a Deus e viver uma vida nas práticas, nas ideias antigas, nos prazeres carnais, nas coisas que eu fazia, nas coisas que me davam alegria. A tua alegria precisa ser estar na presença do seu Deus. O teu prazer precisa adorar ao seu Deus. Ele diz assim: deixemos todo o embaraço. E ele continua dizendo, e ele fala assim, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas Francisco, embaraço e pecado não é a mesma coisa? Não, é coisa diferente. É coisa diferente. A Bíblia diz em 1 João 3 e o verso 4: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabe o que é pecado? É tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que não obedece, que não se submete, que não respeita, que não honra a Deus. Isso é pecado. Por vezes nós estamos embaraçados em situações, com coisas, com pessoas, e mergulhados no pecado, mergulhado na transgressão, mergulhado na desobediência. Então nós temos que tirar esse sentimento da nossa vida, tirar esse sentimento do pecado e começar a agradar a Deus. Mas eu comecei essa ministração dizendo para os irmãos sobre o atleta. Então ele foca, ou ele pensa assim: eu quero o primeiro lugar. Nós lemos o exemplo de Jesus. Pelo gozo que estava preparado, ele suportou todas as coisas. E a Bíblia continua dizendo no finalzinho do verso 1, que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero falar para você e te dizer assim, a tua inspiração deve ser Cristo Jesus. O teu alvo deve ser Cristo. A tua alegria, a tua vontade de seguir deve ser Cristo Jesus. A vida de renúncia, irmãos, é uma vida muito difícil, e é a vida do cristão. Quantas vezes nós honramos a Deus, mas nós desagradamos a nossa carne, não é assim? Aquele que quer agradar a Deus, que renuncie a si mesmo, às suas vontades, o prazer que ele sente, ele fala assim: não, eu honro ao meu Deus, então eu vou seguir obedecendo a Deus, e para isso eu preciso renunciar, eu preciso me colocar na presença de Deus. A questão é que nós queremos viver embaraçados, nós nos mergulhamos no pecado, e a gente quer ver Deus nessa situação. E Deus é santo, meu irmão. Deus não se mistura com o pecado. Deus não deixa ninguém embaraçado. A gente que fica embaraçado, a gente que busca a vida de pecado. E aí, eu quero terminar essa ministração dizendo para você assim, abre em Mateus 14 e 30.
Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Mateus 14:30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero terminar falando para você o seguinte: você pode estar embaraçada, pode acontecer de você estar no embaraço, pode acontecer sim de você estar vivendo uma vida mergulhada no pecado, pode acontecer sim que na situação que você se encontra, você pode não estar vendo nenhuma alternativa. Você pode estar olhando para você mesmo, igual Pedro, e vendo que você só está afundando, só está afundando cada vez mais. Mas a novidade é que quando nós clamamos a Deus, Ele vem ao nosso encontro. Você pode estar embaraçado, mas você não precisa ficar embaraçado a vida inteira. Você pode dizer: Deus, me tira desse embaraço que eu mesmo me coloquei. Senhor, me tira dessa vida de pecado que eu mesmo procurei. Senhor, me salva. Eu quero ser melhor para Ti. Eu quero Te adorar. Eu quero voltar a sentir a alegria de estar na Tua presença. Senhor, eu quero de novo correr a carreira que estava proposta para mim. Senhor, me motiva, me inspira. Senhor, me ajuda. Socorre-me. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus é o primeiro a querer te puxar da onde você estiver, trazer você para um lugar, limpar você inteirinho e te fazer correr novamente. A vida cristã é difícil, não é fácil. Quem falar para você que é fácil, está mentindo para você. Não é fácil, mas nós temos uma salvação. Nós temos uma solução. Nós podemos clamar ao nosso Deus. Nós podemos orar a Deus, mesmo fraco, mesmo, sabe, se sentindo um nada. Você do seu jeito, da sua forma, você clama a Ele, e Ele vem ao teu socorro, e Ele vem ao teu auxílio. Você não precisa ficar enredado, você não precisa ficar embaraçado. E eu quero terminar. Eu gosto muito de cantar. Eu gosto também de você cantando. Tem um hino que fala exatamente sobre isso que eu ministrei, que é assim, ó: meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Firme
Senhor, pelo grande amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós temos um refúgio em Ti. Obrigado, Senhor, porque quando nós clamamos, Senhor, pelo nosso favor. Obrigado, Senhor, porque se nós continuarmos olhando para Ti, nós vamos continuar correndo, nós vamos continuar sendo tentadas, nós vamos conseguir, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tua luta, glórias a Ti, glórias a Ti, aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Senhor, Filho, Deus está no meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Continua olhando para Ti, e assim eu sempre posso prosseguir. Mesmo quando estiver embaraçado, mesmo quando eu estiver perdido, mesmo quando eu não tiver jeito, as minhas lágrimas serão para regar a minha, aumentar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em Ti, Senhor, misericórdia, graça e misericórdia, graça e luz. Enquanto você fica embaraçado, você vive no pecado, você pode estar se vendo afundando, mas faça igual Pedro. Quando você se vê afundando, clame a esse Deus. Ele vem no seu favor, Ele te dá graça, você consegue correr novamente para a glória de Deus. Eu quero que você nesse momento dê a sua melhor salva de palmas para esse Deus.
Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz do Senhor. Pode sentar um pouquinho, por gentileza. Graças a Deus. Antes de nós ligarmos aqui, irmãos, a transmissão, eu disse que os irmãos, brinquei com os irmãos aqui, falei, irmãos, vocês estão aí conversando, tão alegres, né? Vocês estão parecendo aí quando amanhece o dia, ou quando vai o calor do dia, aquela tarde gostosa, né? Os passarinhos estão tudo na árvore, voando, aquela alegria dos passarinhos. Vocês estão parecendo esses passarinhos aí. Mas eu me enganei, irmãos, porque vocês não estão parecendo passarinhos, vocês estão parecendo ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo aqui, irmãos, um clube. Eu não vejo aqui um ajuntamento social. Eu não vejo aqui um grupo particular. Eu não vejo aqui um grupo de seguidores de ninguém a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a pessoa mais importante deste lugar. E eu estou vendo aqui seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou vendo aqui ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo aqui a igreja de Deus adorando ao Senhor nesta noite. Louvores genuínos, palavra genuína de Deus. Os irmãos não conhecem o Francisco, mas eu o conheço desde que ele era carregado no colo pela mãe dele. Tem tempo já, né, irmãos? Que hoje, desde que ele era carregado no colo pela mãe dele. E eu posso testificar que o Francisco, por exemplo, teve a oportunidade de ter uma CNH, uma habilitação gratuita pela empresa dele. Só que ele tinha um item, ele precisava dar o endereço de uma cidade, do lugar onde ele não morava. Seria um embaraço. Ele disse, olha, fica aí com a sua habilitação, para mim não dá, que Deus te abençoe, e ficou com a sua fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. E pode falar essa palavra nessa noite. Francisco, um menino, um adolescente, um menino, um moço, daqui a pouco chega a idade de casar, o corpo começa a pedir, e as portas eram escancaradas para seguir a vida. Mas qual foi a oração do Francisco? Senhor, qual foi a oração do Francisco? Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor. E ele foi buscar em Deus, irmãos, e Deus deu uma esposa para ele. Então ele pode falar, ele não tem autoridade própria, mas a graça de Deus atuou na vida dele, e a graça de Deus dá para ele testemunho para dizer, olha, siga esse caminho. Mas eu quero dizer, sempre há tempo de falar. Pode ser que até daqui para trás foi atrapalhado, mas hoje será um marco na minha vida, e eu vou começar a agir assim, porque o nosso Deus é um Deus de começos, aleluia, e de recomeços. Porque Deus usa o que tem testemunho, e aquele que diz também, eu era assim, mas agora eu sou dessa forma. E Deus será na sua vida. Deus vai te dar inteligência, direção e forças para seguir essa direção. Duas coisas importantes. Não vai te deixar desorientada, ele vai te orientar e vai te dar energia, capacidade de seguir essa orientação. Mas precisa estar com este Deus, que se revela ao homem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, queridos, Deus abençoe. Louvo ao Francisco, a Márcia, a todos os irmãos por esta igreja. Não é um ajuntamento de nenhum ser humano aqui. Não é um ajuntamento, um clube. Falo de novo, aqui está a igreja, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo.
isso, irmãos, e é lindo de ver isso. Tenho certeza, irmãos, que o nosso Deus se alegra pelo nosso culto. Tenho certeza, irmãos, que o nosso presidente, pastor Bergamin, se ele assistir este culto, se ele estivesse presente aqui nessa noite, porque é isso que ele ensina lá nas convenções, é isso que o pastor Bergamin ensina no pastoreio de pastores, a igreja, povo de Deus, onde Jesus Cristo é a pessoa mais importante. Certeza que ele se alegraria de participar do culto aqui nessa noite. Alegria. E nós louvamos a Deus por essa grande vitória. Amém, igreja de Deus? Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, todos os irmãos que estão cultuando ao Senhor conosco nessa noite. Eu quero fazer menção aqui do aniversário da irmã Lília Vieira. Graças a Deus por isso. Do evangelista Emanuel, que está aniversariando, e também do futuro pastor Emanuel, segundo a mãe dela, a mãe coruja dele, né? Está aí o Emanuelzinho, do Tiago, está completando 3 anos de vida hoje, né? O Tiago estava pintando essas grades aí na frente, e a irmã Ercília veio ajudar, e o Tiago e o Emanuel também veio, que ele estava dentro da barriga da mãe, né? Então, Emanuel, você estava ajudando a pintar essa grade aí também. Também a irmã Rô Ribeiro, esposa do nosso irmão Lorival, que é da Vila Martins, está também aniversariando hoje. Eu não sei se tem mais alguém, os irmãos me ajudem. Oração pelo pastor João de Itaporanga, está passando um momento difícil, irmão, de saúde, e nós vamos orar por ele. Oração, irmãos, a irmã Cida Martins, ela está pedindo oração em todos os lugares. Hoje eu já orei no meu devocional, no meu quarto, pelo Carlos, orei durante o dia em pensamento, quando eu fui lembrando dele, e várias pessoas têm orado, que ela está vendo o genro dela aí, irmãos, com dificuldades tremendas, né? Saúde. Então nós vamos fazer uma oração coletiva pelo Carlos, em nome do Senhor. Continuar orando pela irmã Alice, continuar orando pela irmã Lázara, pela irmã Dirce, pela irmã Terezinha, pela irmã Celina, né? Pelo irmão Luiz, que não está conosco hoje aqui. São irmãos que nós estamos orando e intercedendo também, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Paula, que está conosco nessa noite, e pelo nosso irmão Marcos Campos. Pai do Senhor, irmão Marcos, Deus abençoe a sua vida, está acompanhando pela internet, que Deus abençoe ricamente, não é? Vamos estar vencendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oração também pela, irmã, me perdoa, mas fugiu o nome, mas é a neta, a sobrinha e o filho da irmã Maria Aparecida da Silva, a nossa irmã que está ali, né? Graças a Deus, nós vamos orar também, problema de saúde, problemas em casa, nós vamos apresentar em nome do Senhor essas pessoas. Deus abençoe os irmãos de Itaí que estão acompanhando. Deus abençoe a irmã Alice, que eu vi que pôde acompanhar hoje aqui também a nossa transmissão. Deus abençoe a nossa irmã Leonice Américo. Deus abençoe ricamente todas essas pessoas maravilhosas em nome do Senhor Jesus. Nós vamos interceder por elas. Irmãos, querendo Deus, domingo, 8:30 da manhã, a nossa escola dominical. E querendo Deus, domingo, 6:30 da tarde, continua aqui o nosso culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Domingo que vem, então, nós estaremos aqui reunidos novamente, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela vida do Kelvin, quero agradecer a Deus pela vida da Regina Coelho, que está conosco aqui. É Coelho mesmo também, né? A Regina também, que está conosco, desculpe, a Regina, irmã da nossa irmã Luísa, que está conosco. Quero agradecer a Deus pela vida do Vinícius, quero agradecer a Deus pela vida da Ágata, que está conosco aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Júnior, que está conosco, né? Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Cledenilson, que está conosco aqui nessa noite também, do presbítero Francisco, sua esposa, a irmã Márcia. Graças a Deus pelos irmãos, acho que eu não esqueci de ninguém, não é? Esses irmãos queridos que estão conosco cultuando ao Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, são muito bem-vindos todos os irmãos que estão acompanhando pela página da igreja. É uma alegria tê-los conosco nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar
o evangelista Credenilson para vir até aqui. Fica aqui, evangelista. Ele é o pastor da nossa congregação, da nossa igreja ali na Brabância. Ele vai interceder por todos esses pedidos. Ele vai agradecer a Deus pelos aniversariantes, agradecer a Deus pela vida do irmão Marcos, enfim, por todas as necessidades aqui. Ele vai interceder e também pode dar uma saudação para a igreja aí, conforme ele desejar. E depois da oração dele, eu quero pedir para a irmã Mareli cantar com a gente. Quero dar o melhor para Deus. Nós queremos dar o melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Abençoados nessa noite, irmãos. Amém. 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 Fica aqui no meio, evangelista, e pode dirigir para lá. Fala com a igreja em nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Em glória a Deus. Estou feliz, irmãos. Uma palavra abençoada, Francisco. Eu saí de casa hoje, eu falei, eu não quero assistir pela transmissão. Hoje, desde manhã cedo, eu falei, hoje eu vou lá ouvir a palavra. Que Deus usou sua vida aí, que Deus possa te abençoar grandemente. Feliz mesmo, feliz. Depois de uma palavra dessa, sem encerrar com uma chave de ouro, louvando ao Senhor. Rapaz, vou fazer agora igual o pastor. Sempre quero ouvir Francisco cantando. Que bênção, Deus abençoe. Amém? Fico feliz pela igreja, está cheia, os irmãos estão servindo ao Senhor. Passamos por tantas dificuldades, irmãos, mas sempre firmes na presença do Senhor. E isso é o importante. Passamos lutas, tribulações, as dificuldades, mas vamos ser sempre igual a pastora Márcia, que disse, sempre ter motivos para louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão orando, Senhor, juntamente conosco. Te agradecer, ó Deus, pela vida daqueles que estão aniversariando no dia de hoje, aniversariaram no decorrer dessa semana. Senhor, eu quero te agradecer por essas vidas, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem abençoado. Alcança neste momento, realiza, Senhor, os desejos dos seus corações. Senhor, eu também quero apresentar nas tuas mãos bendita, apresentar, Senhor, a cada vida que se encontra enferma, a cada vida, Senhor, que estão passando dificuldade, os irmãos que estão se recuperando, Senhor, de algum tipo de enfermidade, os irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui hoje. Senhor, o Senhor é conhecedor, meu Deus, de todas as coisas, de todas as vidas e de toda a necessidade, ó Pai. Senhor, as tuas mãos, a tua palavra diz que as tuas mãos estão estendidas para abençoar, e os teus ouvidos, Senhor, atentos para ouvir a nossa oração. Senhor, alcança neste momento a cada um e abençoa, Senhor, dando graça, vitória, a cura divina, ó Deus, a cada vida, em nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. É a minha oração juntamente com a igreja, e crendo, Senhor, no teu poder de curar e de fazer a tua obra, eu já quero te agradecer em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.
Vitorino, o senhor dá a bênção apostólica.